Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Superman, especificamente desse quadrinho aqui, O Reino do Amanhã. Até daqui a pouco. Fala galera, eu sou Alexandre Cancian, né? Aqui mais uma vez o nosso quadro Nerdice com Filosofia, sim, né? Hoje eu vou fazer uma análise desse quadrinho aqui, né, O Reino do Amanhã, que saiu em 2004, né, pela editora Panini, e é uma história fabulosa, tá? Né? Quem não conhece, por favor, procurem, tá? Resumo dessa história é, né, o Superman já está mais idoso, ele está aposentado, né, Mulher Maravilha aposentada, Batman aposentado, né, e as novas gerações, né, de super-heróis, eles começaram a fazer coisas que não são exatamente o que um herói fazia, né, o que o herói deve fazer. E por essa razão é que o Superman ele se isolou, porque ele não concordava mais com isso. Tá? O Superman ele foi o primeiro super-herói dos quadrinhos, né? Foi criado em 1938 e ele tem esse conceito de super-herói. Mas para a gente poder entender o que é um super-herói, né? O que o super-herói tem que fazer, a gente precisa voltar às sociedades antigas, né? As sociedades tribais, elas tinham um conceito bastante simples, bom e mal, simples assim. Olha, uma pessoa estranha, ele é mal, você não conhece, mas ele é mal, né? Se ela vem te ajudar, ela é uma pessoa boa. E esse conceito, né, de bom e mal até os dias de hoje, né? Então se você vê uma pessoa na rua meio estranha, opa, essa pessoa pode vir fazer algum mal para mim, né? E se é uma pessoa que te ajuda, você automaticamente vai falar que ela é uma pessoa boa, tá? Entendendo isso, a gente volta para o conceito do super-herói, tá? O super-herói ele é o quê? É um sujeito altruísta. O que é o altruísmo? O altruísmo nada mais, nada menos que é uma pessoa ajudar sem esperar nada de ninguém, tá? Então ele, por ele ter poderes, ele tem grandes responsabilidades. Olha o Homem-Aranha aí, tá? Então, só que, né, o super-herói ele não pode machucar ninguém e ele tem que ajudar a todos que ele puder, tá? Então esse é o conceito do super-herói. Qualquer coisa fora disso, opa, né, a gente vai chamar ou de vilão ou de anti-herói, tá? Então, mas só que isso é assunto para outro dia. Vou falar aqui especificamente do Reino do Amanhã, tá? Então, o Reino do Amanhã, né, o herói, né, com esse altruísmo todo, não acontece nas novas gerações. As novas gerações, eles trazem, eu tenho liberdade, eu tenho poder, pronto, acabou, tá? Só que o Superman ele não concorda com isso, tá? Então quando um novo herói ele mata e as pessoas acham que isso tá certo, opa, peraí, o negócio complica. Por quê? Porque dentro de uma Constituição, dentro da democracia, no Estado democrático, você tem a liberdade para você fazer o que você quiser, tá? Sim. Inclusive você pode matar, você pode roubar, você pode fazer qualquer coisa. Essa é a liberdade. Dentro do Código Civil, por exemplo, não está falando que você não pode fazer, tá? Ele está dizendo que se você fizer, você será penalizado. Isso é um Estado democrático de direito. Você é livre para fazer. Só que dentro do conceito do herói, dentro do conceito do Superman, isso não cabe. Tá? E quando ele volta, né, ele começa a utilizar a força para isso, né? Então ele começa a aprender
heróis que não fazem parte dessa nova ideologia, tá? Porque isso não é uma questão legal, é uma questão de ideologia, né? É uma questão de bom e mal, simples assim, tá? E nós temos aqui, por exemplo, o Nietzsche, né? Quando ele fala do Zaratustra, assim falou Zaratustra, o Zaratustra, o Nietzsche, ele traz o conceito do super-homem. Humberto Eco também traz o conceito do super-homem. Só que esses são conceitos filosóficos. Quando você escuta a palavra super-homem, parece você imediatamente remete à figura do herói em quadrinhos. Não. Esse super-homem é você melhorar a si mesmo, tá? E usar esse conhecimento ao longo da sua vida, né, que vai se transformar em sabedoria, e você usar essa sabedoria de maneira coerente, né? De preferência para ajudar as pessoas, tá? Então, esse conceito, ele continua valendo, tá? Então, né, quando você tem o Homem-Aranha que fala assim, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Eu vou deixar aqui, tá? Eu já fiz uma análise somente do Superman, né? Por que ele foi criado, quais as bases que ele foi criado, tá? Eu vou deixar aqui no card, né? Para vocês poderem acompanhar depois, tá? Se vocês não assistirem, não vai mudar nada, mas se vocês assistirem, vocês vão entender melhor o que eu estou falando nesse instante. E dentro, né, dessa ideia, né, você tem hoje, né, séries que retratam a questão do super-herói sendo um humano, tá? Você tem o Watchmen, por exemplo, que ele faz, né, ele traz uma realidade, ele traz o herói. Quando ele não é herói, ele é um cidadão. E ele tem suas necessidades. Ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa pagar a conta, ele precisa fazer as coisas, ele precisa trabalhar, tá? Então, quando você traz, né, você retira o tempo de super-herói e traz ele como um cidadão, tá? Ele tem uma série de obrigações, tá? E você tem aí o The Boys, que traz tudo isso, onde o super-herói, ele é um capitalista, ele é um funcionário de uma empresa que paga para ele salvar as pessoas, tá? Esse conceito também vem num anime chamado Boku no Hero, tá? Então ambos assistam, é bem interessante quando você começa a ter uma outra perspectiva do super-herói. Será que o super-herói é assim mesmo, né? O super-homem, ele não come, ele não vai ao banheiro, ele não precisa dormir, como assim, sabe? Então, né, os heróis, eles se casam, têm filhos, então são cidadãos, né, como qualquer outro, como você, como eu, tá? E dentro dessa história, né, o Superman, ele começa a trazer aliados para o lado dele que pensam como ele, né? E na outra ponta você tem os desertores, segundo o Superman, que não aceitam essa ideia, porque falam, olha para o Superman, você é velho. Como se um conceito de bondade tivesse prazo de validade, sabe? Então, é um conceito bem atual, inclusive, né? Uma discussão bastante atual, porque se você pegar, né, os seus filhos, tá, que são rebeldes com relação a várias situações, né? Inclusive você que é pai, você que é avô, você é velho, sabe? Então não é uma discussão, apesar de ser 2004, ela é bem atual nos dias de hoje, tá? E aqui nessa história nós temos aqui um personagem, né, que é o Shazam. Para quem não sabe, o Shazam é um ser humano que tem poderes de deuses, tá? E o Superman, numa luta com ele, ele fala para ele decidir
tá? O destino do planeta. Onde ele, como ser humano, ele consegue pesar, como ser humano, como cidadão, ele consegue pesar esses valores, né? De ser impotente com relação às pessoas que têm poder, e do outro lado ele é um ser extremamente poderoso, tá? Né? O poder dele é equiparado ao do Superman. Então, ele, somente ele conseguiria pesar, tomar uma decisão que faria bem ou mal ao planeta, tá? À população do planeta. Então, esse quadrinho ele é muito legal, leiam, tá? Entendam os conceitos, é muito bacana, tá? Então hoje eu resolvi fazer uma análise sobre esse quadrinho, que é uma paixão, né? E que você que está aí do outro lado também pode fazer uma reflexão acerca desse assunto, beleza? Gostaria muito, né, que vocês se inscrevessem, aperta aí o joinha para ajudar aqui no canal, tá? Façam seus comentários, tá bom? E toda semana eu vou estar trazendo aqui um filme, um quadrinho, uma série, e a gente vai falar sobre esses conceitos filosóficos, beleza? Valeu, galera, obrigado, até a próxima.